Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vou ler uma leitura de harmonização, Visão Nova, de Francisco Xavier. Dever. Qual a atitude mental que mais favorecerá o nosso êxito espiritual nas atividades do mundo? Essa atitude deve ser a que vos é ensinada pela lei da reencarnação, em que vos encontrais, isto é, a do esquecimento de todo o mal, para recordar apenas o bem e a bendita oportunidade de trabalho e edificação nos patrimônios do tempo. Esquecer o mal é aniquilá-lo, e perdoar a quem o pratica é ensinar o amor, conquistando afeições preciosas. Daí a necessidade do perdão no mundo, para que o incêndio do mal possa ser exterminado, devolvendo-nos a paz legítima a todos os corações. Soam já as primeiras clarinadas, anunciando na terra a chegada do Mestre, no seu segundo advento. Dos túmulos abertos, vêm as vozes dos antepassados chamar os homens à renovação. A fisionomia enigmática da morte desaparece ante a alvorada de luz, e a vida se manifesta bela e rica em toda parte, convocando as criaturas ao rebanho da felicidade. Falam os mortos, voltam os esquecidos. De escombros refugem os fantasmas. Todos conclamam a um só brado, ao trabalho e à marcha evolutiva. Embora ainda proliferem no mundo os milenários monstros da guerra, da ira, da inveja e do orgulho, a caravana dos instrutores do progresso avança. Estamos na fase áurea da ressurreição da Boa Nova. Todos os caminhos de fé conduzem ao mesmo divino mestre da Galileia, mais cedo ou mais tarde. Marchemos. Sejam bem-vindos na nossa casa de oração, de prece, reflexão, de comunhão com Deus e com a espiritualidade amiga. Eu gostaria que vocês sentassem confortavelmente nas suas cadeiras, descruzassem os braços, as pernas, fechem os seus olhos. Quando vocês estiverem se sentindo bem confortáveis, respirem profundamente. Nessa respiração, imaginem que vocês estão respirando também amor, paz, harmonia, empatia. Sintam esses sentimentos bons entrarem através da respiração e tomarem conta de todo o seu corpo. Ao vocês colocarem o ar para fora, expiram também, junto com esse ar, os rancores, as mágoas, os ódios. Faça com que esses sentimentos negativos saiam também por intermédio dessa respiração. Imaginem uma luz
a mais brilhante que vocês possam imaginar, em cima das suas cabeças. Essa luz brilhante, ela vai entrando aos poucos em cada corpo, tomando conta de todo o seu ser. Quando essa luz entra no corpo de vocês, sintam a paz que ela consegue emanar. Sintam também a presença e a proteção dos amigos espirituais que aqui se fazem presentes, sempre nos acompanhando, nos intuindo, nos dando toda a harmonia que nós necessitamos para o nosso dia. Eu vou dizer algumas frases e eu vou pausar e eu gostaria que cada um repetisse essa frase mentalmente. Senhor Jesus, contigo em nós converteremos a treva em claridade, a dor em alegria, o ódio em amor, a descrença em fé viva, a dúvida em certeza, a maldade em bondade, a ignorância em compreensão e sabedoria, a dureza em ternura, a fraqueza em força, o egoísmo em cântico fraterno, o orgulho em humildade, o torvo mal em infinito bem. Que assim seja e que seja para sempre. Agora eu vou passar a palavra para a nossa palestrante do dia e agradeço a ela por ter atendido ao nosso pedido. Fique à vontade. Boa noite a todos. Estou muito feliz, com o convite. É a segunda vez que eu venho na Casa Espírita. A primeira vez que eu vim, eu morava ainda em Tubarão, agora eu moro em Pescaria Brava, um pouquinho mais longinho, Peguei um pouquinho de trânsito, mas deu certo. Chegamos. E a nossa irmã fez a oração e eu estava pensando na menina que me atendeu lá na frente, Que esse acolhimento da Casa Espírita ele já começa lá na porta. E quando a nossa irmã fala que a espiritualidade se faz presente na casa espírita, ela também se faz presente nas pessoas, não só no lugar. E essa energia dá para sentir desde a primeira vez que eu vim aqui nessa casa espírita. E na leitura também a nossa irmã falou da espiritualidade, do acolhimento, dentro da espiritualidade. E embora eu pense que não existe coincidência, e quem estuda a doutrina espírita sabe que não existe coincidências na vida da gente. Ontem eu estava participando, eu estava trabalhando ontem à noite, e aí o diretor da escola me chamou e disse assim, Karine, tem um pessoal de psicologia aí que estão querendo a última aula, para trabalhar alguns assuntos com os alunos. Eu disse, não, tudo bem.
Posso participar? Ele disse, não, pode ficar ali com eles e tal, que já, o que eles tinham que fazer, eles já fizeram, agora é só a palestra mesmo, né? E a palestra era sobre suicídio. E me veio em mente a cidade de Braço do Norte, que já ficou estampada em um jornal, né, pelos índices e os casos alarmantes de suicídio nesse lugar, né? Inclusive, pessoas que eu conheço, né, que eu conheci, inclusive vizinhos e tal, que passaram por essa situação, veraneavam na mesma praia que eu, e eu acabei sabendo, né, desses casos. E eu trabalhei também com uma psicóloga que atuou aqui, e ela fez uma pesquisa assim profunda do que estava acontecendo em Braço do Norte, né? E existia várias possibilidades do agrotóxico, enfim, da questão da suinocultura, né? E existem umas questões espirituais aqui também, né? Que a gente não pode negar, né? Braço do Norte foi brutalmente invadida pelos bugreiros, que eram pagos pelo governo do Brasil para que os imigrantes italianos, os imigrantes alemães viessem para o Brasil. Eles eram obrigados a matar os indígenas, né? E essa região aqui era cheia de indígenas, e a gente não encontra mais nenhuma tribo indígena aqui. Isso é muito sério, porque quando a gente lida com homicídio, assassinato, suicídio, é como se tu ceivasse as vidas sem que aquele ser, sem que aquele espírito passasse pelo processo evolutivo que ele tinha que passar, né? E isso causa muita dor, muito sofrimento. Assim como muitas pessoas encaram o desencarne com um grande sofrimento. E realmente é difícil, né? Eu estou na doutrina espírita aí faz 4 anos, e estudei o espiritismo, continuo estudando o espiritismo, e o meu pai desencarnou no dia 26 de dezembro do ano passado. E foi muito difícil, né? Embora a gente já sabia que isso ia acabar acontecendo, pessoa portadora de... Meu pai tinha demência, minha mãe passava muito trabalho, morreu, né? Desencarnou com 80 anos, ele passou um dia super legal com a família no dia do Natal, e no outro dia ele morreu do jeito que ele queria, sentado, né? Comendo, e na praia, que era o lugar que ele mais gostava. Então, quando a gente olhou, assim, no velório, que aí começou aquela preparação para o velório, e arruma roupa, e compra túmulo, e ninguém tinha túmulo, a gente não tinha túmulo, e vai cremar e não vai cremar, e ficou aquela, né? O que a gente vai fazer? E aí, eu escolhi esse tema justamente porque ontem aconteceu isso do suicídio, que não foi coincidência, e eu lembrei do meu pai, né, que meu pai fez aniversário, ele faria 81 anos agora no domingo, no dia 15. Então, eu vou escolher essa palestra aqui, vou escolher essa temática aqui. Quando chegou lá no velório, eu percebi que algumas pessoas lamentavam muito, inclusive a minha família, né, que minha família ninguém é espírita, né, a única pessoa espírita lá, ovelha desgarrada, né, eles me chamam de ovelha desgarrada, né, porque é mais ou menos isso, né, a mãe às vezes fala, né, agora eu te debandasse para lá, né? Mas é uma escolha minha, né? E eu percebi durante o velório que muitas pessoas sofriam, muitas conversavam, outras riam, e é um momento tão importante para o desencarne que se as pessoas soubessem o quanto é importante emanar energias boas para aquele espírito que recém desencarnou, porque ele não tem noção. O espírito que desencarna, se ele não tem um estudo prévio, ele não tem um grau evolutivo, ele vai ficar em estado de perturbação. E ele vai ouvir tudo que as pessoas falam. Porque ele só não vai ter o corpo físico. A forma, que é o perispírito, ainda está ali, né? E o espírito ainda está alojado na glândula pineal, que fica no centro do nosso cérebro, que ela é responsável por todo o circuito energético do nosso corpo. Toda a parte fisiológica do nosso corpo depende daquela glândula. E aí, quando tem esse desencarne, as pessoas ficam chorando, ficam se lamentando. Eu sei, é doído, dói. Porque é pai, é mãe, é avô, é parente próximo, é marido, esposa, namorado, enfim. São pessoas que são né, da nossa convivência e são os nossos entes queridos. É óbvio que a gente vai sentir saudade.
Quando tiver vontade de chorar, a gente vai chorar, né? Quantas vezes já me peguei chorando, pensando nele, sentindo saudade, enfim. Isso é normal, isso é natural. E na hora que eles vão colocar o caixão, né? Quando não é cremado, é o momento mais emocionante, né? É como se assim, agora eu não vou ver mais. A hora que o coveiro começa a fechar o túmulo, o desespero é total no cemitério, assim. E geralmente esse desespero vem das pessoas que não têm um grau instrutivo para o lado da espiritualidade. E a pessoa acaba se desesperando. E eu vi isso no velório dele. E aí, depois, as pessoas acharam estranho porque eu estava agindo normal. Porque ele já estava preparado. A espiritualidade já estava preparando meu pai já, há muito tempo. Ele já estava sonhando, ele já estava falando em advogado. Obviamente, quando alguém falece, tu tem que fazer um inventário. Né? Se tu não fizer, tu vai pagar o dobro depois, quando o outro ente querido falecer. E os filhos são os herdeiros, né? Então, a gente já deu a entrada no inventário e todo mundo ficou muito chocado, assim, com a situação. E pesquisando, né, no livro dos Espíritos, na questão, deixa eu pegar aqui, 459, diz assim, né, os espíritos influenciam os nossos pensamentos? O Kardec pergunta para os espíritos. E os espíritos respondem, muito mais do que imaginas, né? Então, essa parte da influência, ela não parte só do desencarnado para o encarnado. É também de nós, enquanto encarnados, jogar toda essa vibração em cima daquela pessoa que recém desencarnou. Que, na verdade, ainda ela é uma pessoa, ela é um indivíduo, mas ela está só na carne. E o que acontece quando tem o desencarne, né? Se a gente for falar na questão fisiológica, na parte da ciência, a gente vai observar aqui, deixa eu pegar aqui as memórias. Primeiramente, o que acontece ali? Autólise. Autólise é as enzimas que se degradam às células com uma autodigestão. As próprias enzimas do nosso corpo ficam responsáveis por aniquilar e digerir todas as nossas células, que é o que nos mantém vivo, né? Se não tem célula, não existe vida. A vida só existe a partir de uma célula, de uma gotícula, de um espermatozoide e um óvulo. É necessário ter, que são organismos unicelulares que se proliferam e viram um organismo vivo que somos nós. Então, quando tem o desencarne, essas células já começam a se degenerar ali mesmo, já no primeiro dia, nos primeiros momentos. Né? E a pessoa que desencarna não sente essa dor, a não ser que ela esteja muito tempo em sofrimento, acamada há muito tempo, já com muitas feridas. Né? Então, a dor continua, porque a célula ainda tem circulação de sangue, até entrar na fase da necrose, que é quando os tecidos começam a apodrecer. E aí, de uma aparência de amarela esverdeada, ela passa a ter uma cor mais escurecida, né? Que é geralmente assim que acontece. Até o apodrecimento total do corpo físico. Tem espíritos que eles ficam presos por anos. Eles já estão na fase óssea e eles ficam presos ao corpo físico no cemitério. Por isso que não é recomendado, né, a gente ir ao cemitério se tu não tem uma espiritualidade bem desenvolvida. Quem fazia muito isso era Chico Xavier. Então, quem somos nós para ousar achar que a gente tem um grau evolutivo, né? E Chico Xavier fazia isso quase que frequentemente. Mas como Chico Xavier era um espírito evoluído, ele ia para tentar auxiliar esse recém-desencarne, para que a pessoa se libertasse do corpo físico e aceitasse a ajuda da espiritualidade, porque existe toda uma espiritualidade trabalhando para acolher aquela pessoa que recém-desencarnou, inclusive familiares que a gente acha que nunca mais a gente vai ver. Né? É obviamente que a gente não vai ver com o corpo físico, né? Mas a gente vai ver com o perispírito e com o espírito já ali, né? Livre, vamos se dizer assim, né? E aí uma vez o Chico Xavier foi no cemitério e ele percebeu a presença de um homem. E ele achou que era o coveiro.
E esse homem foi se aproximando durante a noite, próximo dele e tal, e o Chico percebeu que era um espírito de um homem alto, ele estava com uma roupa escura, e ele se aproximou e ele sentiu um cheiro de álcool vindo do homem. Ele achou que provavelmente era um espírito sofredor, né? Porque é o que a gente imagina é isso, né? Mas na verdade ele era eu não sei se é Oxum ou Exum que eles chamam dentro da Umbanda, não sei porque eu não sou umbandista, né? A gente não tem a mesma doutrina, eu acho que é Exum, né? E ele encontra o que é o Exum? É a pessoa que ajuda, né? Na tradução literal da palavra é isso, é a pessoa que ajuda, é a pessoa que auxilia. E esse espírito, ele já estava muito tempo ali no cemitério. E qual era a função dele? Aí ele pega e fala para o Chico que a função dele ali era auxiliar os espíritos que recém desencarnaram e não conseguiam se libertar do corpo físico. Porque estavam presos por ódio, por angústia, por raiva, por dor, por ressentimento, por ter deixado o patrimônio, né? E depois começa a escutar durante o velório mesmo, o que a gente vai fazer, o que a gente vai vender, e as roupas, o que a gente vai, para onde que a gente vai levar, né? Esse tipo de coisa é complicado assim para quem recém desencarna, né? Parece que é uma coisa bem óbvia, né? Porque a gente diz assim, quem sofre é quem fica. Nem sempre quem sofre é quem fica. Às vezes quem sofre é quem vai. Porque vai ficar em sofrimento, às vezes, por muito tempo. Por muito tempo mesmo, né? Então, essa história do Chico, ela é interessante para a gente pensar que os velórios, né, os enterros, as cerimônias fúnebres, independente da doutrina, é um momento de oração. É um momento de auxílio, é um momento de pedir ajuda para aquele indivíduo que recém desencarnou. Porque a gente consegue se virar. Né? A gente consegue entender que a gente está vivo, que a gente está encarnado. O espírito não, ele fica em estado de perturbação, porque ele está vendo o corpo dele ali. Como se o corpo está ali inerte. Quando ele cai na real que ele desencarnou, às vezes ele entra em desespero e vai para regiões umbralinas, pelo desespero mesmo, né? Então, o que a visão espiritual fala sobre isso, né? O que a visão da espiritualidade após o desencarne? Essa era a parte física, né? Que há um desprendimento, primeiramente, do corpo físico. Essa forma, que seria o nosso espírito, é como se fosse o contorno do nosso corpo físico. Ela se desprende e é cortado o cordão prateado, que fica no nosso umbigo. É uma célula de energia, é uma energia muito forte, que nos liga ao corpo físico e o espírito. Então, esse perispírito, ele se desgruda da carne e ele vai para um outro plano. Muitas vezes, esse espírito não quer se desgrudar, então ele fica ali. E ele acompanha todo o processo de putrefação do corpo. As bactérias, o consumo das... né, tudo, até o cheiro, ele sente o gosto do sangue podre na boca, ele sente tudo. Ele sente tudo porque ele não conseguiu se desprender da carne ainda. Ele ainda está preso aquilo ali, né? E aí, o espiritismo, e o Chico Xavier fala que esse espírito é um invólucro inerte. Então, ele libertou do corpo, é como se formasse uma cápsula de proteção. É uma forma de se proteger. Né, de todo esse campo vibracional. Mas como é que vai se proteger de um campo vibracional dentro de um cemitério? Que vai ter desencarnado de tudo quanto é raça, de tudo quanto é cor, de tudo quanto é credo, de tudo quanto é gênero, enfim. Fica difícil, né? E ele leva um tempo para reconhecer a nova condição. Porque ele ainda sente as dores. Se é uma pessoa que morreu de câncer, por exemplo, que passou por muita dor, que tomou morfina por muito tempo, ele vai continuar sentindo as dores do corpo físico, né? E esse espírito, ele tem que começar a se adaptar a um novo plano, entender primeiro a condição que ele se encontra, né? E muitas vezes ele vai precisar da ajuda. E ele precisa aceitar ajuda.
Tem muitos que, por orgulho, não aceitam a ajuda da espiritualidade. Existe imensos exemplos de livros, por exemplo, como O Nosso Lar, Memórias de um Suicida. Enfim, tem tantos livros. A literatura espírita ela é muito vasta. Só Chico Xavier, acho que foi 400 e poucas publicações, né? Então é muita coisa, tem muito conteúdo sobre isso. E quase que todos os livros falam disso, que a espiritualidade trabalha, né, esses espíritos que já estão num grau evolutivo muito mais elevado do que a gente, eles são autorizados a fazer esse trabalho. Eles têm que trabalhar, assim como o trabalhador da casa espírita, que não cobra nem R$1 para trabalhar na casa espírita. Né? Não existe sacerdote dentro do espiritismo. São pessoas voluntárias, né, que aceitam a incumbência de auxiliar na evolução de cada ser, de cada espírito. Essa é a nossa missão enquanto espíritas. Óbvio que uns têm mais, outros menos, e assim a gente vai levando, porque nós somos cheios de defeitos, né? Cheios. E às vezes esses defeitos, vindo na casa espírita, também nos ensina. Porque a gente começa a aprender a lidar com essas questões. Né? Aprende a lidar com as nossas más inclinações, com os nossos defeitos. E depois ele passa, depois que esse espírito é socorrido, tem vários exemplos que citam que tem os espíritos socorristas, né? Que são os espíritos do bem, que vêm recolher esse recém-desencarnado e ele vai para tratamento. E às vezes não é um tratamento curto, porque o tempo da espiritualidade não é o mesmo tempo da Terra, né? Do nosso tempo aqui físico, enquanto a gente está na matéria. O tempo lá é diferente. E aí, esses espíritos benevolentes, eles vêm auxiliar esses recém-desencarnados no processo evolutivo, para reencarnar. Porque não pensa a gente que a gente não vai reencarnar, né? Pode ser que eu venha mais 7, 8, 10, 20 vezes, não sei. Vai depender do meu grau evolutivo, vai depender da minha vibração, vai depender de qual espírito vai vir me auxiliar, vai depender dos meus familiares, que a gente vem na família com a aprovação de vir naquela família para enfrentar um monte de problema e que tu tem que tolerar. Porque essa é a nossa missão. Quantas famílias, né? Quantos problemas de família? Mas geralmente os nossos problemas são sempre familiares. Sempre tem problema na família, sempre tem alguém na família, né? Assim como eu sou professora, né? Igual a sala de aula, tem sempre 2, 3 que perturbam a aula inteira, né? Que tem que pegar assim, dar um pescoção, né? E quantas vezes os nossos familiares também têm vontade de dar uns pescoção na gente, né? Chamar atenção, puxar a orelha, principalmente quando é criança, né? E adolescente, né? Nossa, fase difícil. Pensamentos e os sentimentos da Terra, tanto alegria quanto sofrimento. Então, se ele desencarnou alegre, feliz, e fez a parte dele de alguma forma, ele vai desencarnar um pouco mais leve. Mas isso não significa que ele não vai ter que passar um período no umbral. Eu penso, pelo menos das literaturas que eu li, a gente passa um período no umbral. Para a gente, pelo menos, desintoxicar. Os católicos chamam isso de purgatório, né? Que seria o purgatório, que é aquela fase, é aquela transição, é tipo da infância, né, para a idade adulta, tu tem que passar pela adolescência, que é a parte mais problemática. O umbral é essa parte mais problemática, mas não precisam ter um medo do umbral. Eu já li vários livros que espíritos vêm socorrer esses espíritos no umbral. É óbvio, né, gente, que não pode ser um espírito qualquer, né? Eu fiz oração, fui um ser bom, agora eu estou trabalhando na espiritualidade. A espiritualidade não vai colocar em risco um espírito benevolente, um espírito mais evoluído. Ele vai mandar grupos de espírito, com um chefiando isso, né? Que geralmente é o espírito mais evoluído. É igual a equipe de um médico. Para fazer uma neurocirurgia, tu não vai botar um cirurgião geral, né? De microcirurgia, por exemplo, a operar a parte neurológica de uma pessoa. Ele vai precisar de uma equipe para auxiliar esse médico, mas quem vai fazer o trabalho principal é o neurocirurgião.
E na espiritualidade é a mesma coisa. Quem vai fazer esse auxílio vai ser esse espírito mais evoluído para acolher e trabalhar esse espírito para que ele evolua e que ele aprenda e que ele possa reencarnar numa família que ele precisa. Não é o que a gente quer. É o que a espiritualidade vai determinar. Não, tu vai para lá. Tu gastou o teu dinheiro tudo, tu aproveitou, tu fez um monte de baderna, né? Foi boêmio, foi isso, foi aquilo. Aí pensa que vai voltar bonitinho. Não, vai voltar lá na pobreza, vai passar pela dificuldade, para aprender a lidar com aquelas questões. E é muito difícil, tem hora que a gente se revolta, né? Pô, mas por que eu vim aqui, né? Eu faço isso. Às vezes eu penso, bom, não tinha outra família, né? Às vezes eu penso, gente, é verdade, a gente pensa nisso. A gente pensa, só que aí cai a ficha. Não, peraí, né? Se eu estou aqui é com propósito. Deve ser alguma coisa, deve ter alguma relação com outra vida, que a gente começa a relacionar, quando a gente começa a estudar o espiritismo, tu começa a relacionar coisas cotidianas com aquilo que aconteceu. E eu converso muito com meu parceiro sobre isso, né? Que na família dele também. Parece que a gente tem 2 pessoas na família que têm o mesmo perfil. E eu disse para ele, é provação, vamos aguentar que tá difícil, mas não é impossível, né? Deus não dá a cruz maior do que a gente possa carregar. E aí, resgatando essas histórias de recém-desencarnados, eu puxei o livro da Ivone Pereira, é um livro pesado, tá? É um livro pesado de ler, é uma leitura maçante, uma leitura cansativa, mas ela é muito instrutiva. Que é Memórias de um Suicida, não sei se vocês já ouviram falar. E aí, pesquisando sobre o assunto, eu descobri que 14 mil pessoas no Brasil, por ano, aproximadamente, cometem suicídio. Não é tentam, cometem. 14 mil é a população da Pescaria Brava, do município onde eu moro. Nem chega a isso, é 12 mil habitantes. Né? É como se a Pescaria Brava toda se dizimasse do mapa. 14 mil é muita gente. 2022, Braço do Norte teve 7 casos. 2023 teve 8 casos. O Braço do Norte está com quantos mil agora, habitantes? 32. Então é um número bem alto. Bem alto, né? De 100 pessoas, 8 pensam em suicídio. É a 3ª maior causa de morte entre jovens de 10 a 24 anos. E mais de 70 anos, que é um período muito difícil quando entra na idade, o idoso, né? Às vezes é um filho que não vai na casa, que não visita. E a gente não pode julgar a pessoa. Ela está em sofrimento, ela acha que fazendo aquilo ali, ela vai acabar com o sofrimento. E eles dão sinais. Eles demonstram, né? Tem falas, ninguém gosta de mim, eu não sirvo para nada. Esse tipo de discurso, esses tipos de frases já são um indício de que a pessoa está pensando, né? E aí tem que tomar muito cuidado. Isso é no ambiente de trabalho, isso é na escola, né? A gente passa por situações assim, a gente vê alunos se automutilando. Aconteceu de uma vez, eu saí na metade de uma aula, me chamaram, corre, vai lá ver. A fulana está lá no banheiro e tal, a menina estava toda cortada. Ela se cortou tudo aqui por baixo da unha, assim. E aí a gente foi saber, tinha um cunho emocional no passado, uma história com o padrasto, enfim, com a mãe, com os irmãos, enfim, tinha um monte de história ali que estavam permeando. Mas, se ela sobreviver até a idade adulta, né? Talvez seja uma pessoa bem frustrada, mas é a aprovação que ela tem que passar, né? Eu não julgo, né? Não julgo porque a gente sabe que isso pode acontecer, mas é bom para a gente ficar antenado, pensar nesses assuntos, né? Do desencarne, dos perigos que é ir para o Vale dos Suicidas, né? Aqui no próprio livro eles falam do Vale dos Suicidas, que é uma região umbralina, que geralmente as pessoas que estão arrependidas, ou que estão com raiva de alguém que cometeu aquilo porque em algum momento alguém fez alguma coisa. Claro, tem uma sucessão de fatores, não é um fator só que leva a isso, mas fica
com rancor, se arrepende na hora que percebe que desencarnou mesmo, viu que o sofrimento não vai parar por ali, que ele vai continuar no sofrimento. Mas isso não significa que não tem socorrista. Eu li um livro, se eu não me engano, foi Céu Azul, era alguma coisa azul, que era de uma médium do Paraná, de uma casa espírita bem conhecida, eu esqueci o nome, que falava justamente isso, que ele tinha passado por um processo de suicídio, ele se arrependia muito, e ele ficou muito tempo nessa região umbralina, até que um familiar, um parente, não sei se era o avô ou era a avó, já faz um tempo que eu li esse livro, veio socorrer junto com a equipe espiritual, e aí ele foi tratado, né, principalmente a questão, ele passou por um enforcamento, então essa região do chácara, do pescoço, ela fica comprometida, e às vezes a gente pensa nas pessoas que têm problemas de cabeça e pescoço, né? Por que a pessoa vem, às vezes, com aquela enfermidade ali? Um câncer de esôfago, um câncer de garganta. É justamente porque aquele espírito, ele praticou o mal com o seu próprio corpo, né? E aí ele volta com aquela enfermidade justamente naquele lugar. Né? Já aconteceu de eu ler livros assim de a pessoa dar um tiro, por exemplo, no olho do outro, né? Furar o globo ocular e a pessoa na outra vida vir cega. Já aconteceu a pessoa maltratar a pessoa preta e ela vir preta na outra vida e passar também pelo processo escravagista, né? E de sofrimento. Passar também por preconceitos. Né? Não quer dizer que são todos, né, gente? Não é regra. Né? Mas tem casos assim que a literatura espírita cita. E uma coisa que eu achei interessante quando eu li o livro é que ele trouxe alguns vocabulários que é comum a gente ver. Que tem ranger de dentes, a própria Bíblia diz isso, né? Tem uma parte lá, os evangélicos gostam muito de citar essa parte da Bíblia, né? Diz que tem choro, tem espíritos com raiva, tem espíritos que choram, tem espíritos que não conseguem ver a luz, não conseguem enxergar, é só escuridão, só escuridão. Não conseguem sentir o perfume. O lugar é extremamente fedorento. As pessoas têm aparência suja. O espírito ele é encurvado, ele não consegue às vezes olhar para frente. A gente começa a imaginar a forma humana, né? A gente não consegue imaginar como seria a forma de um espírito. É estranho. É estranho, eu não consigo imaginar. Mas lendo o livro a gente consegue, porque aí vai fazendo aquelas narrativas e tu vai te colocando naquele lugar, olhando aquela pessoa, analisando as características que o livro vai te dando e tu vai entrando na história, né? Tem muitas pessoas que têm remorsos, né? Espíritos que ficam com remorso. Eles não conseguem mudar o padrão vibracional do pensamento. Só, por que foi comigo? Ó dia, ó azar. Não tem um desenho lá animado do Lipe lá e do Hard, que ele fica, ó dia, ó azar. Entra nesse padrão vibratório e fica por um bom tempo. Muitas vezes fica preso naquela lama. Eu li um livro também que eu achei engraçado porque eu imaginava uma coisa e quando eu li eles vieram fazer um resgate no umbral, no Vale dos Suicidas. E aí eles narram tipo como uma espécie de uma lama. E todos os espíritos ficam agonizando dentro daquela lama, assim. E para tentar puxar o espírito, ele só pode ser puxado porque não tem matéria, não tem físico. Então, como é que ele vai ser puxado? Pela energia. É física isso. Né? A gente tem os prótons, os nêutrons e os elétrons, né? Isso faz parte de todo o padrão. Tem todo o eletromagnetismo, que é estudado pela física e tal. Então, é pela força do pensamento. E eles estão num padrão vibratório de pensamento tão baixo que eles não conseguem ser resgatados. E aí, eles tentaram resgatar 3 espíritos. Eles foram com a missão para resgatar esses 3. 2 eles conseguiram. A equipe que foi junto conseguiu resgatar. E um ficou. Porque ele não conseguiu. Cada vez que ele tentava sair da lama, ele pensava no irmão que tinha feito mal para ele. Aí ele voltava para a lama. Ele tentava e ele voltava. Sabe aquela coisa do afogamento que tu tenta, sabe, respirar e tu não consegue? É mais ou menos essa sensação que o livro narra, né? Que o livro narra.
E aí tem todo esse padrão, né? E para encerrar, eu queria dar uma lidinha no trecho do livro da Ivone Pereira. Deixa eu botar aqui, que eu botei no celular aqui. Após a morte, antes que o espírito se oriente, gravitando para o verdadeiro lar espiritual, que lhe cabe, será sempre necessário um estágio na anticâmara, numa região cujas densidades aflitivas, configurações locais, corresponderão aos estados vibratórios e mentais do recém-desencarnado. Aí se deterá até que seja naturalmente desmaterializado. Ele tem que sair da matéria, esse espírito precisa sair da matéria. Onde todos os corpos vitais e todos os fluidos estão impregnados nesses corpos materiais. Por aí se verá, a estada será temporária nesse umbral do além. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Portanto, geralmente um pouco mais penosa. Tais sejam o caráter, as ações praticadas, o gênero de vida, o gênero de morte que teve a entidade desencarnada, tais serão o tempo e a penúria no local descrito. Isso vai depender do sofrimento, né, e do padrão vibratório que teve na Terra, né? Existem aqueles que aí apenas se demoram algumas horas. Os espíritos mais evoluídos demoram um pouco tempo. Os menos evoluídos vão levar um tempinho a mais, né? E a gente vai ter que ter paciência quando desencarnar. Não estou assustando, tá, gente? Não vão ficar aí apavorados, tá? É normal isso, tá? Após a morte, antes que o espírito se oriente... Peraí, opa. Outros levarão meses, anos consecutivos, voltando à reencarnação sem atingirem a espiritualidade. Que são aqueles espíritos mega imperfeitos, como dizem os meus alunos, é mega imperfeitos, né? É aqueles que não passaram pelo tratamento na espiritualidade. Eles vêm, reencarnam e logo em seguida já desencarnam. Né? Não fica muito tempo. É curto, o período é mais curto de vida ali, né? É a mesma coisa assim, ó, tu traça um plano reencarnatório na espiritualidade para voltar. Aí tu volta e reencarna. Tu vai lá e comete suicídio. O teu plano reencarnatório era 80 anos de vida. E tu vai lá e comete suicídio com 70. Existe uma grande possibilidade desse espírito voltar e desencarnar com 10 anos de idade. Porque ele não seguiu o plano dele. Faltou, ele ficou devendo. Sabe aquela história das dívidas, que a gente volta para resgatar as nossas dívidas? É justamente isso que a espiritualidade nos ensina, né? Deixa eu ver aqui. Em tratando de suicidas, o caso assume proporções especiais, dolorosas e muito mais complexas. Estes aí se demorarão, geralmente, o tempo que ainda lhe restava para a conclusão do compromisso na existência prematuramente que eles mesmos cortaram, trazendo carregamentos avantajados de forças vitais animalizadas, além das bagagens das paixões criminosas, a uma desorganização mental, nervosa e vibratória. Sabe o nosso sistema nervoso central? Ele controla o nosso corpo todinho. Né? Então, se eu entro num padrão vibratório de pensamento, eu mudo todas as minhas células e todos os meus circuitos mentais, eles se alteram. Né? E aí, muitas vezes, corta a conexão entre uma coisa e outra. Principalmente as caixinhas da memória afetiva. Ela acaba cortando ali que é o que acontece com Alzheimer e com a demência, né? Um neurônio não se comunica com o outro. É mais ou menos isso, né? São infelizes, né? Para que um só bálsamo existe. A prece é necessária para que esses espíritos consigam evoluir. Se por muito longo esse estágio dure, medidas normais ao caso da reencarnação imediata será uma forma terapêutica. Quando eles não conseguem, a própria espiritualidade já prepara o plano, agora tu vai e reencarna. Né? Cumpre o teu propósito lá que está faltando, depois tu retorna
e vai ser trabalhado tudo de novo, desde o início. E falta trabalhador. Tá? Falta trabalhador, porque ainda estamos num mundo de provas e expiações. Né? A gente ainda predomina o mal. Ainda predomina o mal. A gente diz, mas como é que tem gente do mal ainda? Tem, bastante. Às vezes a gente também é do mal. Às vezes a gente tem atitudes do mal. Terapêutica indicada, embora serba dolorosa, o que será preferível muitos anos para que esse espírito não entre em desgraça, assim completando, então, o tempo que lhe faltava e o término da existência lhe que foi cortada. Então, assim, não foi para assustar, tá, gente? Não foi coincidência também, né? Esse tema veio recorrente e é um tema que me intriga muito, né? Porque eu já passei por um processo depressivo e eu já pensei em suicídio, sim. É hipócrita de quem dizer que não. Quem já pensou e dizer que não. Porque no fundo a gente sabe que a gente entra num processo depressivo, a gente tem algumas questões, inclusive no ambiente de trabalho. Até comentei com um colega assim. Às vezes o ambiente de trabalho ele é tão doentio que adoece a pessoa que está trabalhando ali. E a pessoa não se percebe. Porque a pessoa não está ali acreditando em si, acreditando na espiritualidade, acreditando que pode ser acolhida. E é muito triste ver um familiar, ver um colega, uma pessoa que passou por isso. Então, a gente tem que cuidar desses encarnados, que também são espíritos, que também precisam da gente, e a gente precisa de todo mundo, né? Nós aqui, um precisa do outro, né? É um abraço, um carinho, uma palavra, né? Um aceite de um convite para vir, né? De longe, né? Eu aceitei prontamente, porque eu também precisava estar aqui. Não é só vocês. Eu precisava estar aqui. Já fazia um bom tempo que eu não fazia exposição. Que aí depois que eu fui morar lá e complicou um pouquinho a minha vida, né? Trabalho à noite e tudo, então tinha que ser no dia da minha folga, né? Mas eu espero que a gente tenha esses dois ouvidos para ouvir, né? E internalizar tudo o que foi falado nessa noite, né? E que a espiritualidade nos acolha, nos intua sempre e nos acompanhe quando a gente sair da casa espírita, né? Que assim seja. Agora nós vamos passar para a segunda fase dos trabalhos da casa, que é a fluidoterapia. E a fluidoterapia, ela vem ser uma atividade muito importante na casa. Então, as pessoas que estiverem com vontade de receber esses fluidos, aguardem nos seus lugares que serão chamados. E na hora em que vocês entrarem na câmara de passe para receber essa fluidoterapia, entrem na câmara de passe com um pensamento bem positivo. Imaginem-se saudáveis, felizes. Imaginem os entes queridos que ficaram em casa, imaginem eles bem, eles saudáveis e felizes. Entrem na câmara de passe sempre com um pensamento positivo, de que ali vocês receberão toda a energia que vocês estão precisando para completar a felicidade e a saúde de vocês. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. Pão nosso, da mente e do corpo dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo o mal. Não permita que venhamos a cair sobre os golpes da tentação
de nossa própria inferioridade. Livra-nos de todo o mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja.